Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, para tanto nós vamos utilizar o estado de São Paulo deste domingo, 25 de abril de 2021, em sua edição 46.576, onde na página A14 nós destacamos no setor internacional um importante reconhecimento por parte dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden reconhece genocídio armênio e Turquia reage. Um dos maiores massacres da história, o que os turcos do Império Otomano fizeram com os armênios, com a Grande Armênia. Hoje existe apenas uma pequena parte desse grande território, é reconhecido pelos Estados Unidos, passados mais de 105 anos. O subtítulo: pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos usa termo para descrever as atrocidades cometidas pelo Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Nós temos duas fotos que auxiliam o texto, uma maior, uma menor, além de termos também um olho e a seção perguntas e respostas. A maior foto, memória. Acima, cerimônia em Yerevan, a capital da Armênia, lembra os mortos no genocídio. Ao lado, pilha de corpos em floresta, perto da capital da Armênia, no verão de 1915. Genocídio. 1,5 milhão de armênios morreram entre 1915 e 1923, executados, queimados vivos ou pereceram de fome e de doenças. Para os turcos, o número de mortos não passa de 500 mil. Ô Turquia, 500 mil ou 1,5 milhão, nessa escala do número de mortes, vocês não reconhecerem esse absurdo é simplesmente vergonhoso, uma mancha na história da Turquia. Perguntas e respostas. Luta histórica de narrativas. 1. O que foi o genocídio armênio? A violência começou durante a dissolução do Império Otomano, predecessor da Turquia moderna, que incluía a área onde hoje é a Armênia. Em 1915, os otomanos, aliados da Alemanha na Primeira Guerra, tentavam impedir que os armênios colaborassem com a Rússia, que àquele momento estava namorando com o socialismo e ao mesmo tempo estava no lado contrário aos alemães e à Turquia no passado Império Otomano. Além de deportações em massa, cerca de 1,5 milhão de armênios morreram de fome, assassinados por soldados turcos e pela polícia. Muitos historiadores consideram as atrocidades como o primeiro genocídio do século XX e por muitas vezes é esquecido. Afinal de contas, a Armênia não ocupa nenhum grande papel no cenário internacional, mas quem conhece a história jamais se esquecerá. 2. Por que a Turquia nega que foi um genocídio? A Turquia reconhece as atrocidades, mas argumenta que muitos turcos também foram mortos e diz que a Armênia exagera o número de vítimas. O governo da Turquia denuncia o genocídio como uma ficção criada para manchar a fundação da República. Sinto muito, Turquia, não existe como esconder a morte de 1,5 milhão de pessoas. A negação do genocídio
está enraizada na sociedade turca. Os escritores que ousaram usar o termo foram processados de acordo com a seção 301 do Código Penal. Só isso, só essa falta de liberdade de expressão mostra o quanto vocês querem esconder, o quanto vocês são errados e o quanto o genocídio aconteceu de fato, que proíbe difamar a história do país. A negação é ensinada em livros escolares, que chamam o genocídio de mentira, descrevem os armênios como traidores e as ações turcas como necessárias contra o separatismo. Dessa forma, faz muito bem o presidente Joe Biden reconhecer o massacre contra os armênios, o genocídio, e divulgar para expor a verdade e mostrar quem é a Turquia e o seu passado glorioso de massacres. 3. Por que os presidentes americanos evitavam o termo genocídio? Os presidentes americanos sempre evitaram provocar uma reação da Turquia, que colocaria em risco sua cooperação em conflitos regionais. Pois é, o Joe Biden tem a coragem de dizer a verdade, custe o que custar. O que mudou foi uma promessa de campanha de Joe Biden. Em 2019, a Câmara e o Senado dos Estados Unidos aprovaram resoluções reconhecendo o genocídio. Biden e Erdogan nunca se deram bem, principalmente depois que o presidente turco se aproximou de seu colega, o russo Vladimir Putin, que Biden também teve a coragem de chamar de ditador e de assassino. Faz muito bem o presidente Joe Biden mostrar por que ele não gosta. Não é só mostrar que não gosta, mas por que ele não gosta. Como um humanista que está no início do seu mandato se representando, se colocando, é óbvio que tem que falar a verdade. Claro que a atual população civil da Turquia não tem o que temer. Isto faz parte da sua história. Agora, os governantes que querem esconder, é inadmissível. O presidente Joe Biden reconheceu formalmente ontem que os assassinatos e deportações sistemáticas de centenas de milhares de armênios pelas forças do Império Turco Otomano no início do século XX foram um genocídio. Foi a primeira vez que um presidente americano usou o termo para designar as atrocidades que outros ocupantes da Casa Branca sempre evitaram por preocupações de alienar os turcos. Mais uma vez, nós estamos de acordo com o Biden, ele está correto de contar a verdadeira história. Todos os anos, neste dia, lembramos a vida de todos aqueles que morreram no genocídio armênio pelo Império Otomano e nos comprometemos a prevenir de tal atrocidade e que ela jamais ocorra novamente, disse Biden, em referência ao dia 24 de abril, oficialmente dia da memória do genocídio armênio. Nós, inclusive, em nossas redes sociais, por exemplo, no Facebook, o Carlos Maza, nós divulgamos uma nota em respeito ao genocídio, em respeito ao povo da Armênia. Logo após o anúncio, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, outro ditador, é claro, querendo esconder isto, e é de fato um ditador, criticou interferências nos assuntos internos de seu país. Faz o seguinte, Erdogan, reage contra os Estados Unidos. Você não gosta muito de falar, é o bom da boca, é o negacionista. Agora, quanto que você depende dos Estados Unidos? Então, crie vergonha na cara, parta para o lado da Rússia e faz com que a Rússia, evidentemente, assuma as posições econômicas dos Estados Unidos. Mas isso, seu falador, você não tem condições de fazer. Então, resta você muito blá blá blá, porque para esconder um genocídio é questão de tirania absoluta. Não beneficia a ninguém que os debates que os historiadores deveriam realizar
sejam politizados por terceiro e se tornem um instrumento de interferência em nosso país, diz Erdogan. Então por que você não deixa os historiadores fazerem o levantamento correto? É preciso vir a notícia de fora e quando um estudioso turco conta a verdade, você condena o sujeito. Isto, meu amigo, não é liberdade em hipótese nenhuma. Você está propondo algo excelente, que a ciência cuide da situação, a história, os historiadores. Mas você simplesmente condena os historiadores, como nós vimos, quando eles tentam falar a verdade. Bem, pessoal, em função do impacto desta notícia e do posicionamento excelente do presidente dos Estados Unidos, nós estamos ficando por aqui, mas é claro que voltaremos para mais um momento sobre o genocídio armênio.